Com certeza você já ouviu a expressão zona de conforto. E agora eu vou te falar, eu vou te trazer uma clareza de por que a maioria das pessoas não querem sair dela, por mais que elas tentem. Zona de conforto a gente pode colocar o seguinte, que é um lugar onde você está ali quentinho, confortável, tudo que você faz não te exige pensar tanto, não te exige tanta energia, você já sabe, você já tem um script. Aí você segue na sua zona de conforto. E a zona de conforto ela está presente em todas as áreas e pilares da nossa vida. E aí eu te coloco que aqui ó, é a sua zona de conforto. É bem aqui nesse meio. Aqui é a sua zona de conforto. Eu vou pegar até uma caneta de outra cor para você pensar o seguinte. Quando você sai da zona de conforto para aprender algo novo, para começar a praticar algo novo, você vem para o que a gente chama de zona de aprendizado. Zona de aprendizado é aquele momento que você começa a se desafiar. É aquele momento que você começa a fazer coisas diferentes. E na zona de aprendizado você é confrontado, tanto com a sua mentalidade, quanto com os seus padrões de crenças e tudo mais, quanto você é confrontado por outras pessoas. E a maioria das vezes é por pessoas que te amam, pessoas que te conhecem. E aí elas começam a questionar, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo um curso de finanças? Por que você está fazendo o desafio da TAI? Nossa, que besteira isso. E na zona de aprendizagem, geralmente você fica insegura. Sim, normal. Essa insegurança, ela vem porque você está se desafiando, você está se confrontando, você está fazendo algo novo. E aí, geralmente, nesse momento, você entra no que eu chamo de zona de pânico. Você começa a não entender tanto do que você está fazendo, você começa a não querer que as pessoas te julguem, te confrontem, você começa a sentir dor em fazer aquilo. Acordar mais cedo, ler um livro até o final, guardar dinheiro, fazer uma renda extra, tudo isso dói. Quando sai da sua zona de conforto, você passa pela zona de aprendizado e fica insegura, começa a doer e você fica em pânico. E quando você fica em pânico, o que acontece? Você volta para sua zona de conforto. É natural. O ser humano, a nossa mente, ela foi feita para ela não ser confrontada. Para ela gastar o mínimo de energia possível pensando e sim sobrevivendo. E aí, uma coisa que eu venho trazer para você é: a maioria das pessoas sobrevivem. Outras, que são uma pequena exceção, elas têm uma vida abundante, elas têm uma vida próspera, elas têm um corpo sarado, elas têm sucesso financeiro, elas são realizadas profissionalmente falando. E aí eu trago um exemplo do que eu sempre ouvi em casa. Meu pai é militar do exército, minha mãe é dona do lar, dona de casa, somos 4 filhas. E meu pai sempre falou assim: você não pode se apegar à exceção. Não é todo mundo que sai do zero e consegue ser alguém na vida. Isso não tá aí para todo mundo. E foi assim que formaram algumas crenças na minha vida. Por que a exceção tem resultados que só uma pequena parcela da população tem? Vou te trazer assim. Isso aqui é o topo da vida. É o seu topo da sua montanha. É aonde você quer chegar lá. E aí, a neurociência, ela mapeia 3 perfis. Um é o perfil chamado desistente. O desistente é aquela pessoa que não quer nem tentar. Ela acha essa montanha tão alta que ela não quer nem subir, ela não se sente capaz, ou ela não acha que ela é merecedora, e aí ela nem sobe. E ela passa a vida inteira reclamando que ela não tem a vida que ela merece, que ela quer, ela não tem o carro que ela gostaria, ela não mora onde ela gostaria, a vida é muito difícil, porque o Covid tá matando muita gente, a pandemia desempregou. Ela só sabe falar da parte ruim da vida. Essa é a pessoa desistente. Sabe quantas pessoas estão aqui, ó, nessa parte de desistência? A ciência, mapeando esses perfis, traz uma taxa de 5%. 5% das pessoas são desistentes. Você achou que era mais, né? Eu também achei. No início eu achei, porque a gente conhece muita gente assim. E aí, se você também conhece muita gente assim, igual eu já conheci, eu te digo, você tá andando com pessoas erradas. Seu meio já não tá muito legal. Mas vamos lá. Tem uma outra parcela da população, aqui são os desistentes. Desistentes. Tem uma outra parcela da população que quando tá subindo a montanha, que ele aceita, ele olha pra montanha e fala assim: não, eu vou chegar lá, eu vou ter o corpo sarado, eu vou terminar minha faculdade,
conseguir o emprego que eu quero, empreender, ter a minha empresa, ela vai ser grande, vai ser... A pessoa visualiza, ela se vê chegando lá. E aí ela começa a subir. Ela começa a subir. E eu vou falar agora dos campistas. Por que campistas? Porque essas pessoas, conforme estão subindo ao topo dela, quando elas estão em busca do seu objetivo, elas começam a encontrar pessoas para julgar. Aí isso é uma pedra no caminho. Ela vai lá e passa. Não, eu vou passar por essa pedra. Aí elas encontram o primeiro desafio. A empresa quebrou. A pandemia chegou. O Covid está matando muita gente. E realmente está. Não é disso que a gente vai falar. A pandemia está desempregando muita gente. A pandemia está fazendo várias empresas fecharem. A minha fechou. Poxa, eu até queria, eu até tentei. O campista, ele fala assim, eu tentei ter o corpo sarado, mas as academias fecharam na pandemia, não deu. 2020 foi perdido por causa disso. Eu tentei, sabe? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Ele se explica como alguém que tentou. E ele parou no meio do caminho. Ele tá aqui, ó. Aí, o campista que tá aqui, que ele já tá acima dos desistentes, vê outras pessoas subindo. Aí a gente vai falar agora de quem vive a exceção. São poucas pessoas que vivem exceções. Essa pessoa está subindo o topo da sua montanha. Tá lá no seu percurso e tal. E aí os campistas falam assim, não vai não, é muito difícil, já tentei. Pra que você vai tentar, boba? Você vai parar no meio do caminho igual eu, você vai perder tempo. Vamos continuar aqui. Vamos fazer o que todo mundo tá fazendo. Vamos repetir os padrões que todo mundo. Que isso é um outro vício. Fazer o que todo mundo faz, isso é um vício. Fazer o que ninguém tá fazendo é muito difícil. É muito desafiador. É diferente. Te gasta energia. E aí esses campistas ficam aqui. Quantos por cento da população são os campistas? Se os desistentes são 5%, quantos por cento da população fica aqui, ó, no meio? Que morrem aqui, ó. Fica aqui na montanha. Nunca vai chegar aqui. Quem sabe faz ao vivo. A porcentagem de campistas, eu vou até trocar a cor aqui pra você gravar. E você vai sempre lembrar se você é um campista, se você é um desistente, a partir de agora você já não é mais. Se você era, se você pensou em ser, você já não é mais. Na verdade, você nunca foi uma desistente. A partir do momento que você assinou o desafio da TAI, você já tem uma possível candidatura ao sucesso, tá? Mas aí, vamos lá, vamos ver se você fica como campista ou se você vai chegar lá no topo. Os campistas estão reclamando que as coisas não deram certo, que ele tentou. Ele explica pra ele que ele fez o possível, que ele fez o que estava ao alcance dele. E aí ele trava. Campistas representam 80%. Mentira, 90%. 90% da população está no estado campista. Eles tentaram fazer algo diferente, eles tentaram ter resultados diferentes, eles tentaram se sobressair, mas eles foram vencidos por todos os desafios, tanto externos quanto os internos. Todas aquelas crenças que foram criadas, que ele não quebrou, aquela mentalidade escassa de que não tem lugar para todo mundo no mercado, não tem espaço para todo mundo, nem todo mundo tem o corpo perfeito mesmo, então tudo bem, o meu vai ser mais um. Tudo bem, esse é o campista. E aí tem aquela pessoa, você, que vem aqui, ó. Você passa dos desistentes, você continua, aí você ouve os campistas falando, pra quê? Você pode comer, você não precisa treinar no domingo também, não. Você não precisa ficar habitolada com essas coisas. Você ignora tudo que você tá ouvindo e continua. Pá, pá, pá. E aí você chega lá. E o que fez você chegar lá? O que fez você alcançar esse objetivo que a maioria das pessoas não alcançam? Você teve uma rotina diferente, você disse não para várias coisas, muito mais do que sim, você disse muito não. Você mudou o seu diálogo interno. Sabe aquele diálogo interno, aquela vozinha que fica assim, e se der errado? E se quando eu for abrir minha empresa, tiver outro problema igual a pandemia, o lockdown vir de novo? E se quando eu terminar esse curso, eu não tiver o resultado que eu queria? E se eu não conseguir passar no vestibular? E se eu não conseguir passar nesse concurso? E se? E o e se? Essa vozinha fica no e se negativo o tempo inteiro. A pessoa que chega aqui, ela não tem essa voz mais. O e se dela que se torna positivo. E se eu fizer isso e der certo? Nossa, ela se visualiza. E se eu chegar no final do ano
e naquela viagem que eu quero fazer pra praia, eu tiver com um biquíni do tamanho que eu quero e eu não tiver nenhuma vergonha de fazer foto? E se o IC dela até muda o semblante, muda a postura, você fica uma mulher mais empoderada, porque o seu diálogo interno te mostra que você é capaz, você trabalhou ele. Então, o seu e se tem que ser trocado. Para de pensar, e se não der certo? Vamos pensar, e se der certo? E aí, quando você pensa e tem atitudes congruentes, não adianta nada. Você tem uma mentalidade de sucesso, você ter crenças fortalecedoras, você mudar o seu diálogo interno e você não ter uma atitude, uma congruência, uma postura, uma produtividade coerente com o resultado que você quer. E aí se você fizer as contas, 90 mais 5%, apenas 5% da população vive a exceção. Então, hoje, se meu pai continua aquela conversa de que, minha filha, só a gente não pode se apegar à exceção, a gente tem que se apegar à regra, eu falaria, não, pai, não. Hoje eu consigo responder ele. Naquela época que ele me dizia isso, eu era mais jovem, eu era menina, tinha 14, 15, 16 anos, e eu já trazia certos questionamentos sobre alguns resultados que pessoas tinham que eu queria ter. E ele falava, isso não é pra gente. Não dá pra se apegar à exceção. E aí hoje eu te digo, dá sim! Eu sou exceção hoje. Eu te digo que eu sou. Eu sou exceção nas finanças, eu sou a primeira pessoa melhor sucedida da minha família. E eu não pude carregar o que eles me disseram lá atrás. Porque eu fiz o que as pessoas não estavam fazendo. Por isso que eu tive resultados que as pessoas não tiveram. Pessoas me viram crescer, me viram me desenvolver, me viram evoluir. E elas ficaram para trás. E aí eu te digo que o seu sucesso denuncia o fracasso do outro. E não necessariamente ele se sente mal por isso. O outro, às vezes, só fica frustrado. E às vezes ele tenta até te sabotar de maneira inconsciente. Mas isso é um assunto para um outro momento. Começa a pensar que as pessoas que estão te falando que você está bitolada, na verdade, elas não querem que você chegue lá. Porque elas estão aqui, ó. Só que isso é inconsciente. Ninguém está querendo te sacanear de propósito. Ou até tá, não sei. Mas a maioria das pessoas estão fazendo isso de forma inconsciente. Porque se você chegar lá, você vai mostrar para ela que é capaz. E ela vai se sentir mal, ela vai se sentir frustrada. Mas você não tem que olhar para isso, você tem que olhar para o seu resultado, para a sua capacidade. Aquilo que você faz porque você quer, porque você acredita. Eu acredito em você.